sua Bíblia, por favor, no mesmo texto em que nós lemos, que foi aonde? Olha aí como a igreja está atenta, isso é bênção demais, está vendo? Foi porque tem uma cola ali? Não, não tem ainda. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10, eu vou ler e vocês vão prestar atenção mais uma vez o que é que Deus está compartilhando conosco nessa noite. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Amém. Deus, por favor, Senhor, fale conosco, Pai. Já falaste no louvor. Meu Deus, a gente quer ouvir Tua voz. Não deixa que nada atrapalhe, ó Deus, a Tua voz ser ouvida nessa noite. Aquieta nosso coração. Se a nossa mente está preocupada com o dia de amanhã, algum problema que nós temos, que agora, Senhor, assim como Tu acalmaste o mar da Galileia, mandando as ondas se aquietar, que a gente se aquiete agora e ouça a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós comemoramos, no dia 31 de outubro, foi sexta-feira, foi que nós comemoramos? Olha aí, Reforma Protestante, nós comemoramos 508 anos, Em 1517, um monge alemão chamado Martinho Lutero, ele vivia em constante agonia, desesperado. Por quê? Ele se mantinha ilibado, era um camarada que tentava viver o que a palavra dizia, se abstinha de muitas coisas, jejuava, orava, pasmem, até se autoflagelava as costas, tudo para que o Senhor pudesse olhar para ele. Olha o pensamento dele. Buscando agradar a Deus. Eu preciso agradar a Deus, um desespero tremendo. Mas só que é interessante. Ele fazia tudo isso, mas na mente dele, ele via um Deus irado, um Deus cheio de ira, um Deus implacável, porque ele não entendia. Ele mesmo fala, eu odiava aquele termo justiça de Deus. Quando ele lia isso, ele imaginava um juiz severo, com um martelo na mão, ou talvez até com um chicote, por você errou, vai ser punido. Era essa a mentalidade que ele tinha. Ele odiava quando ele escutava a justiça de Deus. Ele se sentia um pecador, e ele começava, como é que Deus pode me aceitar? Eu não consigo parar de pecar. A palavra de Deus diz, a gente peca por pensamentos, palavras e obras. Como é que eu vou parar de pecar? Até que um dia, uma luz raiou. Ele abre a Bíblia e lê lá em Romanos capítulo 1, versículo 17. Mas o justo viverá pela fé. Louvado seja Deus.
Isso foi de uma forma assim que, meu Deus, como um bálsamo naquele homem. Um bálsamo. Ele disse que foi o maior encontro da vida dele. Maior encontro da vida dele. Aí ele compreendeu que a justiça de Deus não é uma justiça, sabe? Que você ser uma pessoa justa, né? Entenda. Você é justo, mas porque a você foi imputado a justiça do Filho de Deus. Ele entendeu isso. E o nome disso é graça. Ele entendeu que não era ele se flagelando, orando, jejuando, se abstendo de tudo, querendo agradar. Ele descobriu que a salvação não é alcançada, ela é recebida. Como o próprio nome já diz, é graça. E graça é um presente. Eu não mereço, mas eu quero lhe dar. Eu vou dar a você. Isso é graça. A gente sempre fala, né? Diferente da misericórdia. Você merece. Você fez a coisa errada. E por isso você merece levar uma surra. Ou como a gente diz aqui, uma pisa. Mas tenha misericórdia de mim. Você merece, mas eu não vou dar. E a graça, eu não mereço, mas eu quero dar. Pode pegar o seu Corolla Cross, não sei o quê. Vocês riram, porque é uma surpresa. É isso mesmo que a graça causa na vida da gente. Meu Deus! Você está vendo coisas materiais, né? Foi só eu falar num Corolla Cross, todo mundo ficou assim, né? Não é uma recompensa pelo esforço, você não faz nada e você recebe de graça. Eu vou fazer uma ilustração para você entender bem o que é isso. Tem um filme que eu gosto demais, já começa na primeira cena, assim, prendendo a atenção de todo mundo. É um dos filmes mais emocionantes de guerra. Mas não só para quem é homem, não, né? E quem é militar que gosta. Eu acho que todo mundo já deve ter assistido O Resgate do Soldado Ryan. A história é bonita. A história diz assim mais ou menos, olha, 3 irmãos tinham ido para a guerra e os 3 tinham morrido. O 4º irmão estava lá também no fronte de batalha. A mãe tinha 4 filhos, 4 foram para o campo de batalha, 3 morreram e segundo a lei americana, não era nem para ele ter ido. Mas como ele estava na iminência de poder morrer, já que a coisa acontece lá no desembarque da Normandia, é comissionado um pelotão para resgatar esse soldado, para que ele não morra e devolva ele para a mãe dele. Esse pelotão era comandado pelo tenente John Miller, que era interpretado por Tom Hanks. Eu sei que é o seguinte, eu sei que vocês gostam, tudo olhando assim para mim, querendo, né? Vocês gostam de história, né? Mas deixa eu falar como é que é, vou dar lá um spoiler. Eu sei que em determinado momento esse pelotão é emboscado e o capitão John Miller é alvejado. E antes de morrer, ele olha para o soldado Ryan e diz assim, rapaz, tudo isso aqui foi feito por você. Faça valer a pena. E ele morreu. Então, eu já vou para a cena final do filme, já mostra o soldado Ryan velho, no cemitério de Arlington, chorando diante do túmulo do capitão John Miller, com a esposa do lado, e ele dizia assim, por favor, me diga, eu fui um bom marido, eu fui um bom pai, eu fui um bom cidadão, eu fiz valer a morte deste homem, eu fiz valer a pena, eu tive uma vida digna do sacrifício desse homem. Essa é uma cena bonita demais, chorando ali na frente do túmulo. Essa é uma ilustração, mas esse é o evangelho de obras, sabia? Você quer fazer valer a pena, você quer fazer um esforço para poder compensar uma graça que você recebeu. Na cruz de Cristo, ele não falou como o capitão John Miller, faça por merecer. Isso é o que todas as religiões falam. No budismo, vá, se abstenha de tudo para que você atinja nirvana.
No espiritismo, olha, você tem que pagar o seu karma, é isso aí mesmo, aceite, sofra sorrindo mesmo, porque esse é o seu karma, faça por merecer. Mas na cruz de Cristo, quando Jesus Cristo morreu, ele não falou como John Miller, faça por merecer. Ele falou, está consumado. Louvado seja Deus. E a partir daí, eu me aposto disso e digo, aleluia, eu creio nisso. O escrito de dívida que era contra mim, que consistia em ordenanças, faça isso, não faça aquilo, tudo foi rasgado e fixado na cruz do Calvário, envergonhando todas as potestades. Todo mundo, olha, fique sabendo aqui. André Peixoto, Tetelestai, está pago. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Isso é graça. No texto que nós lemos, do versículo 1 ao 3, eu vou repetir novamente, isso é proposital para que vocês entendam. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Presta atenção. O apóstolo Paulo, quando escreveu aqui aos Efésios, e ele relata isso aqui, ele não está dizendo, vocês eram doentes, vocês eram vítimas da sociedade. Não. Está dizendo, vocês estavam mortos. O morto não busca, o morto não manda, o morto não tem querer, o morto não escolhe. O morto precisa ser ressuscitado. Era assim que você estava. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Você estava morto, eu estava morto. E o versículo 2 é interessante quando ele diz, nos quais andaste. Oi, um morto andando? Walking Dead. Só pode, né? Não é possível. É isso que acontece, você tem que entender isso hoje, nessa noite, em nome de Jesus. É como se você tivesse tetraplégico, sofreu um acidente, está tetraplégico ali na cama do hospital, todo enfaixado, com as pernas para cima, e chega mouse lá no lado da sua cama e diz assim, meu irmão, vamos embora fazer uma maratona, bora? Bora, tu consegue, rapaz, vamos embora. É mais ou menos isso. Se você acha que ser morto, né? Imagine você tetraplégico e alguém chamando você para participar de uma maratona. Em nome de Jesus, entenda isso. Você não conseguia nada. Tudo foi graça. 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 Mas o que é que os homens fazem então para fugir dessa realidade? Eles não querem entender que estão mortos. Tem um filme, antigo também, eu estou citando hoje tanto filme, com Bruce Willis, o filme é Sexto Sentido. Ele entrevista uma criancinha e depois ele diz, qual é o seu problema? Ela diz assim, eu vejo pessoas mortas. Aí ele diz, você vê pessoas mortas no sonho? Fala, não. No supermercado, no parque de diversão. É porque você está morto. Aqui nesse mundo. Então é isso que o mundo faz. Para tirar isso, aí você corre freneticamente com academia. Não que a academia seja pecado não, tá? Mas você pode olhar aquela turma que não tem Deus, malhadona lá fazendo, está morto. Cheirando mal aos olhos de Deus. É isso que você tem que entender, se você ainda não foi alcançado pela graça de Deus. Você está morto, em putrefação, até que uma voz possa soar nesses ouvidos, nesse vale de ossos secos, e faça que as coisas aconteçam e ressuscitem. Se não tiver isso, você vai sempre... Calvino falava que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, né? Aí vai construir ídolos, ou então como Adão e Eva, colocar figueira, folhas para se cobrir a sua vergonha. É interessante, o homem quer construir ídolos para que apazigue a mente dele de que ele está morto.
Estou lembrando de outro filme aqui. Hoje eu estou uma coisa assim. O Náufrago, também com o Tom Hanks, né? Que era o tal do Chuck Nolan, o nome dele. Sei que acontece um acidente aéreo, ele cai numa ilha deserta e tem que sobreviver ali naquela ilha, mas para ele suportar a solidão, ele pega uma bola lá de vôlei, sei lá do que é, faz uma carinha nele, chama de Wilson, para suportar a solidão. Você está assim, meu irmão? Quem é o seu Wilson? Talvez não seja uma bola, né? Mas seja seu carro, seja o seu corpo, para você aguentar essa solidão que não preenche esse vazio que é do tamanho de Deus. Você precisa da graça de Deus. Você está morto. Antes da graça nós estávamos espiritualmente mortos. Talvez até sendo religioso. Você acredita nisso? Religioso, vindo para a igreja como está aqui, cantando, levantando mãos. Mas você está morto, cheirando mal. Porque você quer alcançar a graça de Deus através desse esforço, dessa obra que não vai lhe levar a nada. O segundo ponto, a salvação é um ato soberano da graça de Deus. O versículo 4 ao 7, ele diz assim: mas Deus, depois dele falar da tragédia que nós estávamos, né? De Walking Dead a coisa pior. Aí vem essa palavra maravilhosa, é duas palavras mais lindas da Bíblia, uma das. Mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nosso direito, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A palavra de Deus chega a dizer que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, é o Espírito que age dentro de você. Louvado seja o nome do Senhor. Você entende isso, meu irmão? Que poder é esse que atua em nossas vidas? Quando não havia esperança, Deus tomou a iniciativa. Quando todo mundo olhou para você e disse assim: rapaz, esse negócio não vai dar em nada. Mas Deus já pecou muito, esse camarada só dá desgosto, ovelha negra da família. Aí surge um mais Deus. É como se, em outras palavras, ele estivesse dizendo assim: não contavam com a minha graça. Não é aquilo que vocês estão pensando. A graça. Quando você pensa que está no fundo do poço, é aquele filho que você ora, está afundado nas drogas, mas Senhor, é crack, é cocaína, é coisa pesada. Mas Deus, existe um mais Deus aí, viu, irmão? Na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando não havia esperança, e o interessante, ele não esperou arrependimento, né? Que inclusive antigamente, lá vai eu com aqueles hinos antigos da época da irmã Nira. Um passo só, tu precisa dar Cristo. Você não precisa dar nada, você está morto, rapaz. Dê um passo, Deus está esperando. Aí verás então que ele ainda esperava, por ti ainda chorava, oferecendo perdão. Meu Deus do céu! Eles têm uma graça irresistível. Quem pode impedir? O Eterno. Quem pode impedir o Eterno? Se Ele quer salvar, operando eu, quem impedirá? Ainda antes de existir, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Louvado seja o nome do Senhor. Então não interessa se você está morto. Spru, ele fala: a graça é o amor de Deus descendo ao abismo do nosso pecado. Tem um livro que depois se transformou em filme também, que é O Príncipe da Pérsia. Então, o camarada, que é até interpretado pelo Jack Gyllenhaal, ele quer voltar para o passado para consertar as coisas. Cristo entrou na história.
Louvado seja o nome do Senhor. O segundo Adão. O primeiro Adão caiu, pecou. Por causa de um homem, o pecado entrou no mundo. Por causa do outro homem, o segundo Adão. Aleluia. Nós fomos feitos santos, redimidos, justificados. Eu sou quem tu dizes que eu sou. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso que eu digo para você. John Wesley, o grande avivalista lá na Inglaterra, ele dizia assim, olha, após anos de religião estéril, por isso que eu falo, você pode estar aqui dentro da igreja. Ele ouviu o prefácio de Lutero sobre Romanos e disse, senti meu coração estranhamente aquecido. E eu peço a Deus, meu irmão, olha aqui para mim, que o seu coração seja aquecido pela graça de Deus nessa noite. Você sai daqui diferente, porque quando a pessoa descobre, né, são os 5 solas da reforma, a gente está falando sola gratia, só existe a graça, fora disso você está perdido, morto em delitos e pecados. Não é esforço, mas é um encontro. E a cruz de Cristo propicia isso, como diz Colossenses. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Isso é graça. Ele age primeiro na sua vida. Não é você que dá um passo. Se você pudesse dar um passo, você podia se salvar sozinho. Coloque isso na sua cabeça. Terceiro ponto, a salvação é pela graça, não por obras. Lembra que nós lemos isso? Inclusive repetimos, que é o versículo 8 e o 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isso aqui é uma coisa que incomoda muita gente, porque ele anula o mérito humano, e todo mundo quer um méritozinho, todo mundo quer ter uma participaçãozinha na salvação. Mas deixa eu falar aqui para você, você não tem participação nenhuma. Pare com o seu legalismo de ficar olhando os outros com um olhar de cima para baixo. Você é pior do que essa pessoa que você tanto fala mal. Olhe onde é que você estava e de onde o Senhor lhe tirou. Tenha misericórdia dos outros. Então o mérito humano é anulado. A fé é apenas uma mão vazia, estendida, e que recebe esse presente. Lutero falou o seguinte, se a minha salvação dependesse 1000 vezes de mim, todas as 1000 vezes eu iria perder. Isso é graça. Isso é graça. Tem um livro bem antigo, Os Miseráveis, de Victor Hugo. É um tal de Jean Valjean. Jean Valjean, ele era um camarada ladrão. Não se assuste não, você é pior do que ele. E ele para na casa de um monge, o monge recebe ele bem. O monge tem algumas assistentes lá que servem. Olha, o camarada chega ladrão, ele acolhe na casa dele, serve um jantar para ele, e o Jean começa a olhar as pratarias da casa. Quando todo mundo dorme, o que é que ele faz? Rouba tudo e vai embora. Só que a polícia pega ele e leva ele de volta lá para a casa do monge. E quando chega lá, olha, ele roubou. Ele falou, não roubou não, fui eu que dei. Inclusive tem uns castiçais aqui para você levar. Foi atingido pela graça do Senhor. Vai entender esse negócio? Graça de Deus, graça de Deus. Nós éramos culpados, mas fomos libertos pelo perdão do Senhor. Então até cabe uma aplicação aqui, porque compreender a graça, olha aqui para mim. Quando você compreende essa graça, você elimina todo o orgulho do seu coração. Você não é, quem entende a graça não é orgulhoso. Quem entende a graça não é, nariz empinado, não. Quem entende a graça, ele não se exibe, ele se ajoelha.
Você entendeu? Se você entendeu a graça, você não se exalta, você se ajoelha. Você vai dizer assim: eu não tenho coragem nem de olhar para os céus, eu bato no peito e digo: tem misericórdia de mim, pecador. Esse voltou para casa perdoado. Senhor, graças te dou, porque eu não sou como André Peixoto, eu dou dízimo, faço isso, faço aquilo. Eu prefiro estar dizendo: Senhor, não quero nem olhar para cima, tem misericórdia de mim, pecador. Eu sei, Senhor, não sou como Jailson, não sou como Everton, nem como ninguém. Eu sei que eu não sou, mas tenha misericórdia de mim. Último ponto: a graça produz boas obras. Tem um pastor que muito acertadamente ele diz assim: olha, é toda graça, nenhuma gracinha. Tem gente que trata a graça do Senhor como se fosse uma graça barata. Mas o versículo 10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então a graça não é preguiçosa, viu? Esse negócio de que graça maravilhosa, né? Então eu vou ficar aqui só olhando a vida dos outros, metendo pau nos outros, estou salvo, que graça maravilhosa. Não, a graça não é. Calvino diz que a fé não somente justifica, mas a fé que justifica nunca vem sozinha. Quando ele diz assim, porque somos feitura, essa palavra feitura no original é poesia. Nós somos uma poesia, um poema vivo de Deus pela graça. Louvado seja o nome do Senhor. Então ela não vem sozinha, porque somos feitura dele para as boas obras. Se você foi atingido pela graça, é inevitável que surjam boas obras. Não é isso que lhe salva, mas a salvação e a graça faz com que você produza boas obras. Teve um homem que a Bíblia diz que ele é identificado, que era um camarada baixinho como eu, que teve que subir no pé, no sicômoro, para ver Jesus. E Jesus disse assim: Zaqueu, desça, hoje me convém pousar em sua casa. E eu abro um parênteses aqui: é a única pessoa que tem essa prerrogativa, tá? De dizer que vai na casa dos outros sem ser convidado. É ele, só Jesus, tá? Não faça isso. É só Jesus. Hoje me convém pousar, vai fazer o quê? Né? E quando ele chega lá, ele diz assim: Senhor, se eu defraudei, se eu roubei, eu devolvo. Hoje chegou salvação a essa casa. Por quê? Ele lhe salva para que você ande em boas obras. Porque ele lhe salvou. Não é você praticar para receber. É porque você recebeu, você produz. É isso que está me dizendo aqui no versículo 10. Lembra do Gadareno? Que libertação. Não tinha cadeia que prendesse o homem. O camarada vivia nos sepulcros, se cortando o corpo todo. E é interessante, pelo menos quando você lê isso, entenda. Você estava numa situação como essa. Às vezes você não está se cortando com as telhas do sepulcro, mas você está se cortando de mazelas, de pecados escondidos, de peso de culpa. É a mesma coisa. Eu quero seguir o Senhor. O Senhor disse assim: não, vá lá. Vá contar o que o Senhor fez, como Ele teve misericórdia de você. Então isso é bênção. Atingido pela graça, vai produzir frutos. A mulher samaritana lançou o cântaro e sai: venha ver aquele que me disse tudo o que eu fiz, contou minha vida toda. Será porventura esse o Cristo? A graça vem acompanhada de boas obras, meus irmãos. Então, essa é uma conclusão que eu queria chegar com você, que é essa sola gratia, que é somente a graça, só pela graça. Inclusive, quando a gente tem um problema assim, né, com filho, com alguma pessoa aí, aquela turma que o pessoal costuma falar, que chama de soul, né, em inglês, mas é alma. Essa pessoa é uma alma, né? Eu estou falando em inglês para ficar mais chique, mas é alma. E muitas vezes quando a gente tem uma pessoa assim, né, um esposo, uma esposa, né, fala: rapaz, só a graça, né? É isso mesmo, só a graça. É o conceito de graça, meus irmãos.
Não é um conceito apenas, né, de chariz, de qualquer termo. A graça, ela é uma pessoa e se chama Jesus. Louvado seja o nome. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É um amor que desceu. Deus não enviou um anjo, não enviou... Não, Ele enviou o próprio Filho dele, para que você que estava morto pudesse ser atingido por uma graça. Você não merecia. Coloque isso na cabeça. Hoje nós tivemos um batismo na igreja e a gente repete sempre isso, não é? Os pastores fazem as perguntas. Você crê que você estava caminhando para o inferno e se Deus lhe mandasse para o inferno, Ele seria completamente justo por isso? Quando você entende isso, você vai entender que graça maravilhosa é essa. O santo, aquele que não cometeu nenhum pecado, presta atenção, olha aqui para mim, meu irmão, aquele que não cometeu nenhum pecado, ele se fez pecado, ele se fez maldito, por causa de um tal de André Peixoto, para que essa alma, André Peixoto, pudesse ser santo, pudesse ser justo com a justiça do Filho dele. Vamos voltar ali para o primeiro exemplo que eu dei, lembra do soldado Ryan? Vocês lembram que eu falei que quando ele estava morrendo, ele olha para o soldado Ryan e diz assim: faça por merecer. Eu vou voltar a repetir novamente. Antes de morrer, o Senhor disse: está consumado. Tetelestai. Não sobra mais nada. Por isso que eu digo, é como um pai, né, do filho pródigo, que abraça aquele que é indigno, totalmente esfarrapado. Ele trabalhava ali querendo as bolotas de porco, cheirando mal. O pai abraça, veste ele de honra. Esse é o retrato da graça. Esse é o retrato da graça, que nos alcança sujo, totalmente distante, que dilacerou tudo, decepcionou o Pai, e que retorna, e aquele amor transforma em festa. Não consigo entender. Estava descalço, e o Senhor calça nele uma sandália. Se fosse uma pródiga, seria uma melicinha. Vocês brincam assim, eu brinco assim com essas coisas, mas é isso mesmo. Sabe, uma coisa bonita. Sabe, ele calça você. Você está descalço, rapaz. Nos alcança sujo e nos veste e dá uma festa. Olha só, dá uma festa ainda. O camarada detonou seu dinheiro todo. Queria que você morresse, porque era essa a ideia. E depois... É por isso que 2 Coríntios, capítulo 5, 14, diz que esse amor nos constrange. Você tem que ser constrangido pela graça do Senhor. Durante o avivamento de 1859, foi um avivamento que aconteceu lá na Irlanda, depois atingiu o país de Gales, depois atingiu Nova York, e foi um avivamento tão grande, meus irmãos, olha aqui para mim, que eu estava lendo sobre isso aí, foi um impacto tão notável que fecharam-se as casas de prostituição, fecharam bares, fecharam casas de jogos, porque foi um avivamento que ocorreu ali. Mas antes que você pensasse assim, que foi uma pregação maravilhosa do Evangelho, qualquer coisa, e foi, perguntaram a um dos pessoas que tinham sido atingido, que era dono de uma casa de prostituição: o que você fez para ser salvo? Eu achei muito interessante. Ele respondeu: nada. Eu já estava morto quando Deus me encontrou. Louvado seja o Senhor. Sola gratia. Somente pela graça. O trono onde nós deveríamos ser julgados torna-se um trono onde nós recebemos graça. Onde Ele estende o cetro. Você não morre. Pode se aproximar. O véu foi rasgado. Você tem livre acesso pelo sangue de Jesus. E o nome disso é graça.
Pare de querer ficar tentando fazer por merecer, querer ser bom por você mesmo. Você já reparou no que eu li no versículo 10? Que até as boas obras foi Ele que preparou, você só precisa andar por elas. Não sobra nada para você. Pela graça foi salvo por meio de quê? Por meio de quê? Pois a palavra de Deus diz assim que a fé é um dom de Deus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, não sobra nada para você. Você que se acha muito, não sobra nada. Tudo é pela graça. Pela graça. Eu falei que eu iria cantar um hino no final. Aí daqui tu vai ter, não sei se tu consegue. É um hino daquela época de uma turminha aqui da igreja. Mas eu sei que vocês sabem cantar. O nome do hino, Maravilhosa Graça. Criança, sentado nos bancos assim, como a gente vê muitas crianças, minha mãe cantava no coral, e eu me lembro lá do irmão Jaime regendo o coral, e eles cantando, maravilhosa graça. Eu acho que eu cantaria muito alto. Tá bom. Tá? Vamos cantar? Vamos ficar de pé?